Olá a todos. Para nossa honra, estamos recebendo hoje o escritor jornalista Guilherme Calel. É isso, Calel. Guilherme Calel. Perfeito. Isso fica sendo o teu nome artístico, é isso? Isso. É que nem o meu, que é Bel Talarico. Então, o Ed te descreve, daí a gente passa para o Calel, pode ser? Oh, bom, eu tenho 1,75 de altura, sou branquelo, cabelo castanho escuro e estou usando uma camisa como bordo roxa escura. Bom, olá a todos. Eu sou o jornalista Guilherme Calel, editor responsável pela agência Orcom Press de Notícias. Sou um homem de pele clara, tenho 1,68 m de altura, cabelo preto, liso, uso um óculos de hastes finas, uma lente grande, tipo estilo aviador, uma lente grandinha. Esse óculos é um óculos que contém uma lente daquela Transition, que protege o meu olho. Quanto mais claro o ambiente em que eu estou, mais escuro o óculos fica. Ele não tem grau, ele é só para proteção mesmo. Estou vestindo uma camiseta azul. Estou em um ambiente em que eu estou sentado em um sofá, em uma sala. Ao fundo tem uma cortina e por trás da cortina teria uma janela. Então, e daí, lógico, tu sendo jornalista, sendo um pessoal de mídia, pedimos autorização para que possamos divulgar, né? Perfeito, pode, claro. Então, eu vou falar o seguinte. Eu sou Bel Talarico, né? Eu gosto de me identificar como a dama do chapéu, porque eu gosto de chapéu, eu gosto de mulheres. Além de que eu gosto, eu preciso cortar. É estranho, eu sou baixa visão, eu preciso da luz, mas eu tenho que fazer um corte para que eu possa enxergar. Então, são adaptações, né? Então, eu sou uma mulher branca, da pele morena, estou com óculos escuros porque eu tenho baixa visão e preciso de um óculos com grau para ficar melhor, né? Atrás de mim também tem uma tela toda colorida, porque são coisas que eu faço. Eu não sou jornalista, mas eu sou artista, que aliás você também é, né? Quem escreve faz arte. E tem também um vaso com rosas brancas, porque eu amo a cor branca e sou apaixonada pela rosa branca, tá? E realmente é um prazer muito grande. Olá, Calel. De que lugar do Brasil você é? Eu nasci em Franca, no interior de São Paulo, e viajo muito, até por conta do trabalho. Então às vezes eu estou em São Paulo, capital, às vezes eu estou em Porto Alegre, às vezes estou em Brasília, estou aonde o trabalho me leva. Tu és do Brasil, que está do mundo, que acho que sai também fora do Brasil, né? Calel, fala um pouco da sua trajetória. Eu nasci com deficiência visual por conta de um glaucoma congênito. A pressão do meu olho ela é muito elevada e eu tive um erro de formação genética que propiciou esse glaucoma. Quando eu nasci, assim que eu nasci, os médicos já perceberam que eu não enxergava e já informaram para minha mãe que havia essa deficiência em mim.
Na cidade de Franca, quando eu nasci, não havia tratamento, não havia médico, não havia nada sobre glaucoma. Então, o médico que fez o parto mandou ela para um oftalmo amigo dele. Esse oftalmo já mandou ela para São Paulo, para um outro amigo dele, para que pudesse verificar exatamente o que eu tinha, por que tinha, como é que tratava. Com 19 dias de vida, eu fui para São Paulo. Lá descobriu-se que realmente era um glaucoma congênito, que eu precisaria usar válvulas de contenção da pressão ocular. Então, em cada olho tem uma espécie de tubos, que são válvulas que auxiliam a controlar a pressão, juntamente com o colírio e com esse óculos de lente especial que eu disse que eu tenho, para poder diminuir a pressão ocular e, consequentemente, as dores que são incessantes. Quem tem glaucoma sabe do que eu estou falando. Uhum. Com 30 dias de vida, eu fiz a primeira cirurgia para implante das válvulas. Só que como a gente é bebê, então o olho vai crescendo, conforme você vai crescendo, tem que ficar trocando a válvula. Então, até os 4 anos de idade, eu fiz 17 cirurgias de colocação e substituição. Nossa! Foi bem. Eu tinha que ir para São Paulo a cada 15 dias, toda sexta-feira eu estava lá. E depois isso foi, a partir do momento que eu fiz 4 anos e pouquinho, o olho parando de crescer. Aí colocou a última válvula. E aí a consulta começou a aumentar um pouco o prazo, foi para 3 em 3 meses, depois 4 em 4, depois 6 em 6. Uhum. E nasci sem enxergar nada, comecei a adquirir um pouquinho de sensibilidade à claridade com o passar do tempo, vi vultos, consegui, através de estimulação visual, conhecer cores, e enxergar um pouquinho, bem pouquinho, tipo 2, 3%. Só que no ano de 2002, uma semana antes de fazer o meu aniversário de 12 anos, eu tive um episódio de diabetes mellitus, um quadro de diabetes, tive uma glicemia muito elevada, comecei a tomar insulina, e alguns meses mais tarde, os 2% que eu tinha foram-se embora, e aí eu só fiquei com percepção à luz. Então eu só sei quando tá claro ou quando tá escuro hoje. Esse é o resumo da deficiência. Agora, com relação à trajetória profissional... Na família da tua mãe, dos teus pais, vocês têm mais filhos? Eu sou o premiado. Na minha família, eu sou o único com deficiência visual. A minha mãe tem um outro filho, que é o meu irmão, que é mais novo do que eu, mas ele não tem deficiência visual. Nós somos filhos de pais diferentes, mas da mesma mãe. Uhum. Só que ele não tem deficiência visual, ele enxerga normal. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Uhum. E o meu pai biológico não teve outro filho, só eu, né? Tu tens cabelo comprido ou eu que estou enxergando muito? Não. Aqui é o fone. Ah, tá. Não, o fone de ouvido. Como eu enxergo também um pouco, de vez em quando eu me tapeia. Não, mas aqueles fones que transpassam a cabeça, parece uma travessa. Conhecemos, né, Ed? Muito. Agora tu pode comentar, pode falar da tua trajetória, que nossa, tem muita coisa. Vou querer que você fale, lógico que você vai falar sobre os teus livros, e depois eu vou te pedir uma coisa. Não, se você puder, se você disser não, eu vou ficar triste, mas eu vou precisar aceitar. Tá certo, vamos lá. Eu gostaria depois você fazer falar uma poesia para nós, de um livro, só para a gente ter ideia. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Eu sempre gostei muito de escrever. Desde muito pequeno. E eu descobri que eu gostava de escrever porque no estado de São Paulo tem uma prova, aliás, uma prova chamada SARESP, que é um sistema de avaliação regular de ensino do estado de São Paulo. E você tinha que fazer essa prova quando você ia do 4º para o 5º ano e do 8º ano para o 1º ano do ensino médio. Você tinha que fazer essas provas
Porque se você não fizesse, se você não passasse na prova, você não passava de ano. Hoje em dia tem progressão continuada, então você passa de qualquer jeito. Mas naquela época não tinha, então você precisava desse Saresp para avançar nesses ciclos do ensino. E quando eu fui fazer o meu Saresp, tinha um tema de uma redação que você tinha que escrever 30 linhas, uma redação de 30 linhas. Eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu me lembro que o tema da redação era fui àquela festa e conheci alguém que... E aí você tinha que continuar a redação. Uhum. E aí eu fiz uma redação de 5 páginas. Nossa. E aí eu descobri que eu gostava de escrever. E você fazia com braille? Naquela época, sim, com braille. Ah, legal. E aí eu avanço de ciclo, né? Passo no Saresp, vou pro resto do ensino fundamental, depois vou pro ensino médio. E em 2005, uma professora da escola em que eu estudava disse para mim que ela viu na TV que havia um concurso de poesias para pessoas com deficiência visual que estaria sendo promovido pela Associação da Mulher Unimediana de São Paulo, que é uma entidade ligada à Unimed de São Paulo, e que eu devia participar. Eu falei para ela, mas professora, eu nunca escrevi poesia na minha vida, eu escrevo redação, eu sei fazer redação. Não, mas você tem que participar porque você escreve bem, eu tenho certeza que você vai se sair bem. E aí eu falei, tá bom, vou pensar. E nesse eu vou pensar, ela foi atrás, trouxe para mim o local que eu tinha que entrar em contato para poder fazer inscrição para o concurso, como é que eu tinha que fazer o concurso, que tema que era poesia, para onde tinha que mandar a poesia, ela fez tudo, era só eu escrever a poesia e mandar. Olha. E aí eu falei, bom, ela quer que eu participe, né? Não tem jeito. Aham. E aí Mas eu participei. qual era o tema? Só para nós saber. Para ter uma O ideia. tema era meio ambiente. Hã? O tema era meio ambiente. Ah, meio ambiente. Legal. E aí eu me lembro assim que durante uma semana eu fiquei pesquisando sobre meio ambiente. Naquela época já tinha um pouquinho de internet, né? A internet estava começando. Sim. Eu comecei a pesquisar sobre meio ambiente. Eu assisti muito jornal televisivo procurando notícias de meio ambiente para poder tentar criar alguma coisa. Uhum. E aí escrevi a poesia, mandei, uma poesia em braille, mandei. Passou-se um tempo, pelo menos uns 2, 3 meses, tinha até esquecido do concurso de poesia. Pensei, já foi, já ganharam, etc e tal. Chegou uma carta em casa dizendo que eu tinha ganhado o concurso de poesias regional por Ribeirão Preto, que é uma cidade que era próxima a Franca. Sim. E a poesia tinha ido concorrer com as 1.500 melhores poesias do estado, de todas as Unimedes do estado, e tinha ganhado lá de novo. Nossa, que legal! Então, foi um susto. Um susto. Porque eu não esperava ganhar em um. Aí eu ganhei no regional e no estadual. Aí já vem a carta falando que eu tinha que, na semana seguinte, buscar o prêmio. Uhum. Seria num evento da Unimed, num hotel em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, conheço Águas de Uma Lindóia. cidade linda. Uhum. E aí fui para Águas de Lindóia, recebi o prêmio estadual e depois na outra semana em Ribeirão Preto recebi o prêmio regional. Até Ribeirão Preto eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida quando eu terminasse o ensino médio. Uhum. Porque assim, a família, né, sempre tem aquele sonho do que eles querem que você faça. Então a mãe queria que eu fosse advogado, ou que eu fosse promotor, ou que eu fosse juiz, qualquer coisa ligada ao direito. Sim. Né? E eu queria uma coisa que eu não precisasse usar matemática, porque eu detestava e ainda detesto matemática, com perdão a todo mundo que gosta, mas meu negócio é português. E eu sempre gostei muito de história, da matéria história, eu sempre gostei de saber da história, eu sempre fui muito simbologista, eu gosto de símbolos, eu gosto de datas, eu gosto de comemorações, então sempre foram fatores assim que eu queria fazer alguma coisa que tivesse relação a isso. E aí, em Ribeirão Preto,
o prêmio foi entregue num jornal de TV. Enquanto eu estava esperando para entrar no ar para poder receber o prêmio, eu estava acompanhando os bastidores do programa. Os jornalistas para lá e para cá, as matérias que iam entrar, os bastidores ali, ao ponto de que quando eu saio do programa com o prêmio na mão, eu viro para um lado, para o outro e falo, já sei o que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser jornalista. Que legal. Só que eu queria ser jornalista do jornal escrito. Eu não queria ser jornalista de jornal falado. Então as pessoas falavam assim pra mim, mas você é doido, porque você não enxerga, como é que você vai escrever? Aí eu falo, não, mas tem computador, eu escrevo no computador, o jornal é impresso, o jornal vai imprimir o que eu vou escrever. Então eu quero ser jornalista de jornal impresso. Só que aí veio a internet, né? E com isso vieram sites. E aí com 16 anos, eu viro pro meu professor de informática, que também era deficiente visual, e falo para ele, professor, eu quero fazer um site. Eu quero ser jornalista de escrito e quero fazer um site, quero ter um site. E era uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele falou, então vamos fazer junto. E aí a gente começa a fazer junto, e 6 meses depois, tá lá pronto o meu primeiro site, em 2007. No dia 7 de julho de 2007, eu inicio a carreira como jornalista, com 16 anos de idade, perto de completar 17. E nunca mais paro. Dali para frente eu tenho outros projetos, eu mudo de site, eu tenho uma época que eu tenho sociedade, hoje em dia eu tenho o WordCompress, que é meu sozinho, mas assim, são 17 anos ininterruptos de atividades jornalísticas e que, além de jornalista, eu também escrevo livros de poesias, histórias, porque depois que eu comecei a escrever a poesia do meio ambiente lá, eu nunca mais parei de escrever. Mas aí eu voltei o foco para o romance. Então, os livros são romance, as poesias são mais voltadas para amor, e a única poesia assim, que não é voltada para isso é a poesia do concurso. No próximo dia 20 de novembro, eu vou lançar o 10º livro de poesias da minha carreira, que é intitulado 99% Amor. É um livro que tem 20 poesias inéditas, que foram escritas esse ano, e é um livro que é formato digital. Eu costumo dizer que o formato digital ele é acessível a todos os públicos de pessoas, né? Porque quando você faz o impresso é para o vidente. E o digital para nós que somos deficientes visuais. Quando você faz só o digital, ele é digital para todo mundo. O vidente pode ler, o deficiente visual pode ler o mesmo livro, não precisa de adaptação, não precisa de nada. Então esse livro, especificamente, ele é digital PDF, e ele tem dois agregadores muito especiais para mim. Primeiro, é o 10º livro de poesias. Eu disse que eu sou muito simbologista. Sim. Então, assim, eu comecei a escrever poesias em 2005, com essa poesia do concurso. E eu sempre tive o sonho de lançar um livro de poesia. Só que publicar numa editora é muito caro. Muito caro, extremamente caro. Então, eu fui escrevendo poesias, escrevendo. Em 2016, 11 anos depois de começar a escrever poesias, eu consegui lançar o meu primeiro livro de poesias em publicação independente, não foi por editora, que foi um livro chamado Doces Encantos. Depois de lá para frente, eu lancei outros 8 livros, então já tem 9 livros lançados, todos de publicação independente. Alguns digitais, alguns impressos e digitais. E aí agora chega o 10º livro, que é o 99% Amor. E o outro ponto desse livro que o torna especial é que eu sempre trabalhei e sempre escrevi, sempre comercializei coisas, não pensando no que isso ia trazer para mim de ganho financeiro. É claro que a gente tem que sobreviver com o trabalho, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, etc. Mas eu costumo brincar e dizer assim, se eu quiser ser rico, eu ia ser bancário.
E eu não sou bancário, eu sou jornalista. Uhum. E o jornalismo, para mim, é ajudar e melhorar a vida das pessoas. Então, em meados de julho, agosto desse ano, nós começamos a trabalhar numa matéria no site falando sobre cirurgias cardíacas de valvuloplastia, que seria o reparo de válvulas no coração, que as pessoas têm que fazer. Seria uma cirurgia emergencial, mas que os governos estaduais estão colocando como cirurgia eletiva e aí fazem uma fila enorme de pessoas que precisam fazer o procedimento e não tem como fazer. Uhum. Entre essas pessoas, nós temos crianças. São mais de 400 crianças hoje que estão na fila cirurgia eletiva para poder fazer valvuloplastia. Só no estado de São Paulo morreram 15 crianças de janeiro a agosto de 2024 e em setembro mais 3, então já são 18 mortes de crianças que esperavam valvuloplastia. E isso é uma coisa que eu não consigo aceitar. Uhum. Eu não consigo entender como é que um governador deixa um negócio desse acontecer. Então, assim, quando houve o projeto desse livro, 10º livro de poesias, eu destinei toda a venda do livro, retirados os custeios de produção, para que a gente pudesse custear cirurgias cardíacas de valvuloplastia para as crianças que estão na fila. Uhum. Nós não sabemos ainda, porque o livro está em vendas antecipadas. Nós estamos vendendo antecipadamente. Nós não sabemos quantos livros nós vamos vender. Uhum. Mas sejam uma cirurgia, 5 cirurgias, 20 cirurgias que dê para fazer, não importa o número. O que importa é a gente conseguir ajudar. Se for 1, 2, 3, 5, 20, 30 crianças, o importante é conseguir ajudar alguém. É conseguir tirar alguém dessa fila. E é por isso que esse livro é tão especial, por conta da venda dele ser destinada a esse projeto tão importante que nós estamos fazendo. Não, nem precisando de experiência sua. Assunto você mais conseguiu. Saúde, educação. A minha área é mais voltada para política e economia. É o jornalismo que eu mais gosto, é o que eu mais faço. Mas a saúde pega muito. As pessoas vêm a nós, jornalistas, desesperadas, buscando uma vaga para um atendimento de um parente, porque no hospital socorro, não tem. Né, Kalel? Oi? Socorro. Pedindo socorro, isso. Porque falta leito no hospital, porque está esperando uma cirurgia, porque está esperando um exame. E muitas das vezes o jornalista ele é o recurso que a pessoa tem para chegar às autoridades. Porque se a pessoa vai falar com o prefeito da cidade dele, o prefeito nem dá bola. Uhum. Mas se a pessoa procura a imprensa e a imprensa diz, eu vou publicar que você não está fazendo tal coisa, e você tem até a hora tal para fazer, na maioria das vezes funciona. Entendeu? A pressão da imprensa, eu costumo brincar dizendo que a imprensa, nós temos no Brasil o poder executivo, que são dos governadores, prefeitos e presidentes, o poder legislativo, que compete a vereadores, deputados e senadores, o poder judiciário, dos juízes e desembargadores e ministros do STF, e o poder da imprensa. Uhum. A imprensa é o quarto poder que controla todos os outros 3, mas controla no bom sentido. Controla no sentido de denunciar o que está errado para fazer eles se encaixarem e funcionarem da forma como tem que ser. O Brasil não é um país perfeito, está longe disso, mas trabalhando com muita seriedade, com um negócio quase que incansável, todos os dias batendo naquilo, a gente chega em algum objetivo. Então, assim, eu cubro política e economia, mas o que mais pega é a saúde. Educação, às vezes, acontece uma coisa ou outra, mas o que a pessoa mais pede socorro é a saúde. Mas é interessante, o Kalel, porque se falar, vou procurar a imprensa, olha,
rapidinho o negócio é resolvido, né? Sim, sim. Bom que ainda a gente tem essa... Nós temos até um caso, se você me permite dizer, essa semana agora, que ocorreu, uma paciente grávida, tá, de 7 meses, ela estava aguardando leito para internar e fazer uma cirurgia, porque ela estava com um problema chamado de estenose aórtica, e ela precisava fazer uma cirurgia no cérebro para colocar um stent no cérebro. Porque se ela não fizesse, ela podia ter um AVC. Ela ficou 12 dias esperando. 12. Uma mulher grávida de 7 meses, 12 dias esperando uma cirurgia emergencial no cérebro. E aí, quando o caso vem para nós, chega no site através da família dela pedindo ajuda, nós vamos ao governo e nós dizemos para o governo: ó, governo, está acontecendo isso, nós temos essa paciente aqui. O que vai ser feito? Ah, nos dá um tempo para estudar o caso. Bom, mas vocês já tiveram 12 dias. Nós vamos publicar a história amanhã. E aí chega amanhã, nós publicamos a história e à tarde vem alguém do governo e fala assim: nossa, mas vocês já publicaram. Podia ter esperado um pouco mais. Não, não podia ter esperado um pouco mais. A paciente precisa da operação. E aí, após a publicação da matéria, o governo resolve colocar ela num hospital, fez a cirurgia e agora ela está bem. Você falou das poesias, esse assunto ele é bastante abrangente em termos do jornalismo e realmente é uma salvação para nós. Agora eu te pergunto sobre a poesia, como você falou que gosta muito, o que eu entendi, tu és uma pessoa assim, muito, não sei se seria esse termo, mística, eu gosto também muito de história. Você tem algum ritual ou algum sistema que você faça para vir a tua intuição de poesia, ou é assim? Porque às vezes a gente meio que... de momento, Bel. É de momento, depende muito do momento que eu estou vivendo. Já ocorreu, principalmente nesse livro agora, quando eu escrevi uma poesia, do nada, assim, tava lá, fiz uma poesia. E aí, através dessa poesia, eu pensei assim, eu acho que tá na hora de eu escrever outro livro de poesias. Né? Porque eu já tinha lançado um em maio desse ano, que foi uma coletânea de poesias que eu fiz, em maio desse ano. E não ia lançar mais nada esse ano. Eu só ia lançar alguma outra coisa ano que vem. Mas aí eu escrevi uma poesia e falei, bom, acho que tá na hora de eu escrever alguma coisa pro final do ano, né? Meados de outubro, talvez novembro. Então vou começar a trabalhar nisso. E aí eu estava escrevendo um livro, um romance, para publicar no site, nas nossas histórias online, que nós temos lá no site para os assinantes, que foi um romance que pegou muito, os leitores gostaram muito do romance, do contexto da história. E eu escrevi uma poesia para jogar dentro dessa história. E aí eu falei, eu vou colocar essa poesia no livro. E aí eu escrevi outra poesia para o livro, romance, e falei, vou pôr essa também. E aí comecei a montar. E aí em um dia, eu acho que eu escrevi 4 ou 5 poesias num dia só. Interessante. Então, vai muito de momento, é muito momento. Eu adorei o nome, 99% amor. 99, esse negócio de amor aí, ele é assim, ó. Ano passado, em março, eu lancei um livro chamado 70% Amor. Ah, é? É. 70% Amor. Foi uma poesia que tinha esse nome, e aí ela deu o título ao livro. Depois, no finalzinho do ano passado, eu preparei um segundo livro de poesias, que se chamava Amor a 95%. Só que esse Amor a 95% só foi lançado esse ano em fevereiro. Eu comecei ele o ano passado, mas só lancei esse ano em fevereiro. Aí em maio eu lancei o Tempo de Amor, que foi uma coletânea, que eu mencionei. E aí agora eu voltei para as porcentagens do amor, e o amor chegou a 99%.
Talvez o ano que vem ele chegue no 100. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso porque eu não gosto de matemática, né? Isso. Eu não gosto de matemática. Eu vou trabalhando as porcentagens do amor. Olha, isso já deu um título de uma poesia de um livro bacana, Porcentagens do Amor. Ah, pois é interessante porque assim, ó, eu gosto porque isso é uma coisa do ser humano. Ah, eu vejo, tem alguns que sentam lá no vaso sanitário, outro não sei o quê, outro. Enfim, cada um foi por isso lógico, você deve ter um escritório, um espaço bem bacana que você possa estar se organizando aí para. Então, Sim, às vezes eu escrevo no próprio celular, eu cato o celular de madrugada e começo a escrever. Às vezes eu escrevo no computador. Né? Vem aquela coisa assim que vai. Vem aquele, dá aquele flash assim. Eu já escrevi livro. Vou contar uma coisa. Já escrevi livro. Tipo, eu sonhei algo, acordei, corri pro computador, comecei a escrever o que eu tinha sonhado e no final virou um livro. Ô, Kalel, eu sei que o entrevistado é você, mas eu tenho algumas poesias, muito poucas, que eu sonhei, que eu tenho uma visão, memória fotográfica, então vem na minha frente, eu vi a frase, coisa, eu rapidinho fui pro computador também, ou então eu já botava ali do lado, que vinha assim, ó, no meu ouvido, ou vinha na minha mente, assim, tal. E era assim uma coisa meio que aos borbotões, sabe? Depois, lógico, eu ia arrumar o português. E os meus sonhos, eles se transformaram, a maioria, em tela. A gente costuma falar que é intuição. Quando a gente vai falar sobre escrever é muito sobre intuição, sobre alguma mensagem que você quer passar, ou sobre algo que você está sentindo, ou sobre algo que você sabe que alguém muito próximo a você está sentindo, ou sobre algo que o mundo está vivendo e que você quer que a pessoa... Está mexendo com você, né? Exato. Então, tudo isso. E vai ter uma poesia, não precisa ser dessas inéditas, não? Pode ser dessas que já foi lançada. Você também quer ouvir, Ed? Quero. Então vamos lá. O homem destrói e mata, não tem dó nem piedade. Mata bicho, derruba árvore, desvia rio e constrói cidade. Nas florestas grandes clareiras, os pássaros já não gorjeiam a canção. Os bichos fogem assustados. Onde tinha água, virou sertão. Não se trata uma mãe com tamanha violência. A natureza vai pedindo socorro. Sem ela não há sobrevivência. Essa é a poesia O Meio Ambiente, a Natureza Pede Equilíbrio, que foi a poesia que eu escrevi para o concurso de poesias em 2005. Muito bom. Muito bacana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o site. Orcompress. Eu vi que o logo é extremamente lindo, porque como eu enxergo, eu gosto de ver a harmonia, eu gosto de ver a beleza. Não vou falar para você que eu não quero ver lindo, quero ver o que... Então eu achei assim, falei para o Ed, porque o Ed não enxerga, né? É um O mais escuro, depois tem um C sobreposto, né? Sim, de Orcompress. Eu fui olhando todas, então eu achei assim de uma beleza. Claro, isso aí você tem pessoas que te orientam, que te ajudam, de muito bom gosto, né? E, lógico, como eu não olhei no computador, porque hoje, correndo e com outro negócio, enfim, o computador, para mim, ele tem o Daniel, que é o NVDA, é o que eu uso, então, mas não entrei para ver. E no celular, eu tenho um chinesinho que eu chamo, que é o Shiju, mas faz pouquinho tempo que eu estou com ele, então eu não consegui ver. Foi aí que eu, conversando com o Ed falou assim, pois é, Isabel, eu também não ouvi, porque é muito bom a gente ouvir, inclusive eu tenho essa palavra, eu digo ouvir, que eu inventei, porque é muito bom você ouvir, e daí, como você já explicou, né, para nós,
o porquê que naquilo que você mandou, está mandando, que não tem. Mas é assim, ó, é de uma beleza, é de uma harmonia, de uma cor. Eu vi todo ali o processo pessoal, ali os seus patrocinadores, essas coisas. Eu achei muito lindo. Eu visualmente já passei também a informação para o Ed, e ele deve acreditar. Você acredita no que eu falo, Ed? Na minha bom gosto? Acredito. Também não é tonto de falar que não acredita, né? Então, assim, Bel, o site WorkOnPress, o design do site foi desenvolvido por mim. Fiz um curso de programação em HTML com ênfase em WordPress, que é a plataforma que a gente usa. É uma plataforma mais fácil de trabalhar, bem acessível para nós com deficiência visual. Forma? Que interessante, não sabia, não. Sim, e aí o site, então assim, eu que desenvolvi. A logo do site, nós temos uma designer de artes que faz a logo, que diagrama a nossa revista. Nós temos uma revista digital também, a Expresso 365, publicada todos os domingos. E aí nós temos uma diagramadora, e essa diagramadora também é nossa designer de artes, foi ela que fez o logo do site. Né? Nós passamos para ela o que a gente gostaria e ela desenvolveu a temática. E o site, ele é texto. Ele é um site textual. Então, quando a pessoa entra ali com o leitor de telas, ela vai conseguir ler. Normalmente é um site muito fluente, muito leve, muito intuitivo. Não tem muitas imagens, muitas fotos, essas coisas, para não ficar pesado, exatamente para o leitor de tela trabalhar bem nele. Ah, legal. Então, o deficiente visual, ele consegue ler as matérias normalmente. Só que, como você falou, ele não tem a opção de ouvir. Né? Ainda não se tem essa opção de ouvir. Nós temos podcasts no site, que são jornais em áudio, que são publicados. Nós temos o 365 Café, que é um podcast publicado pela manhã, um podcast curtinho, com uma notícia comentada, publicado pela manhã. Bem estilo café da manhã mesmo, sabe? Quando você está tomando seu café para você ouvir uma notícia. Sim. Então tem isso. E à tarde, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, temos o Live 365, que é um podcast mais longo. Aí é um jornal com várias notícias, com comentário. Eu gosto sempre no final do programa, para dar aquela descontraída, assim, depois de tanta notícia pesada, a gente encerra o programa com uma música, ou uma música romântica, ou uma música mais animadinha, enfim, depende do dia. Mas gosto muito de ser dinâmico dentro desses podcasts, conversar com o público, o pessoal manda mensagem, eu leio as mensagens no programa. Às vezes as meninas que trabalham comigo, as assessoras, falam para mim o que está chegando no Telegram ou no WhatsApp, que elas têm acesso também, e vamos trazendo isso para o programa, comentário dos leitores, deixando o programa bem dinâmico, bem gostoso de se fazer. E fazemos entrevistas também, tem programas específicos para entrevista, com temas específicos. Já entrevistei economista, já entrevistei médico, já entrevistei candidato a prefeito, enfim. Bem dinâmico e bem legal de se fazer. Mas a parte de ouvir, né, ela está dentro dos podcasts. E a parte de ler, que é o escrito, está no decorrer do site. Nós temos, assim, um conceito de que a acessibilidade hoje em dia, ela precisa existir, só que a acessibilidade é cara. Então, assim, quando você fala vamos dizer, quando você abre a CNN Brasil, por exemplo, você vai ler uma matéria na CNN Brasil, você pode ler ela escrita ou clicar no linkzinho que tem lá, ouvir a matéria. Que aí uma voz de inteligência artificial vai ler a matéria para você. Só que isso é uma acessibilidade cara. Deve ser mesmo, né? Não é de graça, é caro. Então, assim, quando você faz um site ao estilo do WorkOnPress,
que a gente quer trazer acessibilidade para o site, a gente deixa o site leve para que a própria pessoa possa ler com seu leitor de telas, porque ainda não existe a condição financeira de colocar uma matéria falada com esses recursos de acessibilidade dentro desse site. Por isso que não tem nada para ouvir lá. Interessante, olha, você vê que para mim isso era uma coisa mais fácil, por quê? Eu vejo assim, por exemplo, a Globo, esse pessoal todo, o pessoal está muito no podcast, e principalmente, eu escutei, assim, agora eu estou... A Ana, vamos falar sobre um programa. Ela falou que quando ela está saindo da casa dela, ela está ouvindo. Uhum. Então, eu vejo que nós, deficientes visuais, eu estou percebendo isso por mim, e olha que eu ainda tenho um pouco de visão, e está sendo muito mais agradável, está sendo mais agradável e mais fácil para eu ouvir. Claro que o Ed tem que ouvir, mas ele tem também, e vocês têm o leitor. Uhum. Eu ainda estou aprendendo, então assim... E o podcast ele é gostoso, assim, porque a pessoa coloca para ouvir, coloca o fone de ouvido ali, ela consegue caminhar e ouvir ao mesmo tempo. Isso é verdade. Ela consegue fazer um almoço e ouvir, ela consegue fazer uma janta e ouvir, ela consegue ir para uma aula, ou ir para um supermercado, ou ir para uma academia, para qualquer lugar que ela vá, ela consegue ir e ouvir. Aquilo não tira a atenção dela. Então foi por isso que eu senti, e o Ed também observou isso, né? Mas olha só, eu até poderia ter imaginado, mas como que tudo que é mídia, essas coisas, tudo é muito caro. Né? Quando você fala em acessibilidade, tudo é muito caro. As pessoas confundem acessibilidade com acesso. E aí, qual é a diferença? Acessibilidade é você fazer um site que as pessoas consigam entrar e navegar nele. Acesso é quando você tem dinheiro para investir em algo que vai fazer aquele site ser mais acessível. Muito interessante. Então, nem sempre uma coisa está alinhada à outra. Exatamente por conta dessa questão financeira. Há um tempo atrás, nós queríamos colocar no site um recurso que transformaria as matérias em libras. Para as pessoas lerem. As pessoas que são deficientes auditivas e que usam libras para que elas pudessem ler. E aí nós descobrimos que o custo para implantar esse sistema no site seria algo em torno de R$17 mil por mês. Nossa! Você não tem esse dinheiro por mês. Então, e uma outra coisa, tu trabalhas home office, você trabalha em casa, ou tu tens um escritório, você falou que viaja bastante, né? Eu trabalho mais home office, mas nós temos um escritório, mas assim, a gente vai pouco no escritório, porque a demanda fica mais, a gente vai mais aonde a notícia nos leva. Quando a gente escritório é em São Paulo ou não? Escritório em São Paulo. Na capital. Capital. Quando a gente tem, por exemplo, época de eleição. Sim. Então, um pouco da equipe está em São Paulo, outro pouco está em Brasília, outro pouco está em outro canto, para poder trazer a cobertura para o nosso público, porque nós temos um público de pessoas que hoje, nós estamos em outubro de 2024, então eu vou falar pelos últimos dados que eu tenho aqui, que são os dados da eleição do primeiro turno. Tá? Eu não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas no primeiro turno de outubro, dia 6 de outubro, perdão, nós tínhamos uma tiragem de 250 mil leitores no site, sendo que eram 230 mil leitores por dia que estavam acessando, e no dia da eleição específica nós aumentamos em 20 mil leitores que foram lá ler o que nós estávamos publicando. Então,
são números muito expressivos e nós temos essa base de 207 mil leitores, 235 mil leitores mais ou menos por dia. Então, e são gente de diversas partes. Nós temos um concentrado em São Paulo, um concentrado no Paraná, um concentrado no Rio Grande do Sul, um concentrado no Distrito Federal, um concentrado em Goiás, um concentrado em várias regiões, inclusive fora do Brasil. Olha que bacana. Nós temos leitores em Portugal, nós temos leitores no Reino Unido, nós temos leitores em diversas partes. E nós conseguimos saber que nós temos por conta dos registros de acesso. A gente consegue saber de onde as pessoas acessam o site. E por conta dos comentários dos próprios leitores. Às vezes eles dizem, eu estou aqui em Portugal, estou lendo uma matéria que você está falando sobre tal e tal coisa. Uhum. Uma outra coisa, deixa eu te perguntar uma coisa bem simples, mas bem útil. Tu usa bengala? Sim. Uso uma bengala social roller. Ah, daquela de roda. Tem a ponteira que roda. Aquela que roda, né? A ponta. Isso. Mas tu anda, tu anda sozinho em São Paulo? Você Opa! sabe? A minha pergunta, ai meu Deus. Eu ando sozinho. Eu ando sozinho em São Paulo, eu ando sozinho em Maringá, no norte do Paraná, em Apucarana, Londrina, Porto Alegre, Franca, que é minha cidade de Natal, Ribeirão Preto, Campinas. Por onde eu precisar ir, tem que ir, porque não tem como levar alguém comigo. Tu é corajoso. Eu sou de Apucarana. Nem sempre dá para levar alguém comigo. Você tem uma equipe de auxília, não é? Eu tenho uma equipe de trabalho dentro da agência Orcompress. Nessa equipe de trabalho nós temos a assessora, que nos auxilia com a questão de coisas financeiras, coisas para contrato com patrocinadores, projetos sociais, etc. e tal. Eventos que a gente realiza, tem a equipe de jornalistas, tem a equipe que nos auxilia nos institutos de projetos sociais que nós temos, e temos a equipe jurídica, que são os nossos advogados, quando às vezes precisa, né? Então, quantas pessoas cada? Da equipe que você está perguntando? Você tem jornalistas, hoje nós estamos em 3 jornalistas fixos e 2 jornalistas em treinamento, que são jornalistas que está treinando. Então, são 5. Daí nós temos uma assessora para questões administrativas e financeiras, uma assessora para questão de projeto social e uma advogada. Olha, Calel, aqui no Brasil, nós não temos hábito por cultura de voluntariado. O que você acha do terceiro setor? Olha, vamos lá. Nós temos muitos problemas no Brasil, em diversas vertentes. Uhum. Nós temos muita gente que quer ajudar, que quer ser voluntário em algum projeto, mas ao mesmo tempo nós temos gente que só quer ser voluntário se for ter algum benefício em cima daquilo. É verdade. E nós temos também um outro problema, que nós temos muitas entidades de classe. O que é a entidade de classe? É uma entidade que atende um determinado público de pessoas. Então vamos falar, por exemplo, entidade que atende deficiente visual. Sim. Né? Instituições que atendem deficientes visuais. E aí essas instituições atendem, mas elas voltam a sua atenção para o que é bonito, não para o que é preciso. Então, é bonito mostrar que o deficiente visual faz esporte, porque isso dá visibilidade,
da política, da isso, daquilo. Vamos mostrar que o deficiente visual que a gente atende faz esporte. Aí chega a época de eleição, vamos fazer um projeto que nós vamos colocar os deficientes visuais para fazer tal coisa, porque isso vai dar voto. E aí chama uma entidade, qualquer entidade vai lá, leva seus atendidos, etc e tal e tal. Só que o problema crônico, o problema de conscientização, de inclusão social, de acessibilidade, ninguém trata. Você conta nos dedos as entidades que realmente estão ali dispostas a fazer alguma coisa. Existe um levantamento que nós fizemos esse ano que mostra que 30%... Vamos brincar de matemática de novo. O Brasil tem 6 milhões e 500 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Sim. 650 mil pessoas destas são deficientes visuais total, que são aqueles que têm entre 0 e 10% da visão. Na literatura médica, são deficientes visuais totais, como eu, como o Ed e como tantas outras pessoas que a gente conhece. Destas pessoas, 30% sofrem abuso familiar. Concordo plenamente. Pode ser um abuso econômico, pode ser que a família fica com o dinheiro da pessoa e a pessoa não tem autonomia para gastar o próprio dinheiro. Pode ser o abuso físico, e aí a gente fala de abuso sexual propriamente dito. Sim. Pode ser o abuso psicológico, que a família usa de chantagem emocional para cima da pessoa, para poder manter ela ali. E pode ser todas as alternativas juntas. Existe isso também. Então nós temos 30%. E aí você chega para uma entidade e fala assim, entidade, este atendido aqui está sofrendo abuso familiar. A entidade vira para você e fala assim, nossa, mas tadinho, né? Só que isso não é com a gente. Ele tem que se resolver com a família. É entre ele e a família. Mas pera lá. Se o deficiente está sendo abusado pela família, como ele vai sair dessa realidade sem o apoio de alguém? Sem um apoio social? Se a entidade que está lá para atender ele não faz isso, quem vai fazer? E muitas entidades se refutam a isso. Calel, tem uma coisa a mais ali, que eu sofri na pele, tá? Que é o preconceito de você ficar com problema visual mais tarde e procurar... Perfeito. Acontece isso, Bel. Não encontrar ajuda, sabe por quê? Porque você não quero mais trabalhar como já fui aposentada, estou trabalhando mais agora, com coisas que eu estou fazendo, mas eu não tive apoio porque você não quer trabalhar? Não quero trabalhar com carteira assinada, sou aposentada e tal. Então, o preconceito, eu senti isso, porque eu fiquei com problema visual, mas agora, entendeu? Agora, faz 17 anos. Mas assim, eu senti isso também. Então, isso é complicado, né, Caio? É uma situação muito complicada, porque você tem os deficientes visuais que querem trabalhar, mas não sabem como, as empresas que não empregam, que preferem empregar um outro tipo de deficiente porque acham que vai dar menos trabalho, e aí eles nem sabem o que eles têm que adaptar, por puro e exclusivo preconceito, por pura e exclusiva preguiça de perguntar o que é a adaptação necessária. E tem o deficiente que está ali com a aposentadoria ou com o BPC e que não quer abrir mão daquilo que é seguro para ele, para tentar um mercado de trabalho que vai ser volátil, que vai empregar ele hoje, mas que amanhã pode demitir. Ele com medo de perder tudo. Então, é um trabalho de formiguinha, eu costumo dizer, que isso é um trabalho de formiguinha. A gente tem que captar quem quer trabalhar, a empresa que quer contratar e ir conectando essas pessoas para que algo aconteça, para que tenha uma mudança. Calel, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó. Eu vi que você é
um instituto. É isso? Nós temos. Um instituto, exatamente. Eu sei que é Nós, uma associação. O que é um instituto? Assim, certo. Nós temos dentro do site, dentro Hum. da agência Orcompress, nós temos uma área chamada de área de projetos sociais. sim, Parte de tudo aquilo que a gente arrecada em assinaturas, em contrato com patrocínio, vai para essa área de projetos sociais. Hoje, 80% de todos os recursos que entram dentro da agência Orcompress vão para projetos sociais. sim. E para administrar esses projetos sociais, nós temos institutos. São entidades privadas que funcionam dentro do site e que atendem determinados públicos com determinados projetos com os recursos que vêm do site. Então, nós não recebemos nenhum centavo e não queremos, muito obrigado, receber nenhum centavo de nenhuma prefeitura, de nenhum governo estadual, de nenhum governo federal, de nada. Nós nos sustentamos com os recursos que vêm do site, dos nossos assinantes, das vendas de livro, da venda de tudo quanto é coisa que a gente vende no site, porque a gente vende um monte de coisa lá, a gente está sempre procurando vender alguma coisa para poder sustentar esses projetos. Então nós temos o Instituto Novo Orcom. Sim. O Instituto Novo Orcom é uma área de projetos sociais voltada a atender especificamente o público deficiente visual. O que nós temos dentro do Instituto Novo Orcom? Cursos online e presencial para pessoas com deficiência visual. Primeiro ponto. Segundo ponto, o projeto Olhar Sem Fronteiras, que viaja ao Brasil ministrando palestras para escolas, universidades, hospitais, empresas, bancos, centro comunitário. Quem quiser ouvir falar sobre deficiência visual, como tratar o deficiente visual no dia a dia, nós vamos e fazemos uma palestra. Nós ensinamos a pessoa, aquele público, a lidar com o deficiente visual no dia a dia. Esse é o Olhar Sem Fronteiras. Nós temos o Olhar pela Educação. Nós capacitamos os professores da rede pública para que eles saibam como tratar o deficiente visual. Porque se você, professor, receber um aluno deficiente visual no ensino regular hoje, você não sabe o que você faz com ele. Porque você não tem capacitação, o governo não te prepara, o governo só fala, nós vamos incluir, olha que lindo. O governo não prepara o professor não sabe ler braille. O professor não sabe lidar com um aluno com deficiência. O professor não sabe ensinar matemática para um aluno com deficiência visual. Então, o Olhar pela Educação vem, nesse sentido, ajudar, né, nessa temática. Nós temos o Acessibilidade Digital, que fornece tablets para que deficientes visuais que estão no ensino médio possam estudar. A gente doa esses tablets para que esses deficientes visuais de escola pública possam estudar. E para deficientes visuais que estão na universidade, para que eles possam também fazer o teu curso ali universitário e sair dali preparados para o mercado de trabalho. Porque nós queremos um país em que os deficientes visuais possam trabalhar e que não sejam dependentes só do governo. Nós temos o Primeiro Acessibilidade, porque nós sabemos que crianças dependem do braille e que máquina de braille é caro. Então nós conseguimos, através de parcerias, máquinas de braille para atender crianças de 5 a 12 anos de idade, porque são crianças que ainda não sabem usar o tablet. Então elas começam no braille e depois elas vão passar para o tablet. Nós temos esse projeto também, atendendo alunos de escola pública. Por que o aluno de escola pública? Porque o aluno de escola particular tem dinheiro para comprar. Isso. Então, o aluno de escola pública não. Nós temos o Novocred, que é um projeto novo que nós lançamos no mês passado, que é um projeto que financia tablets para estudantes. Talvez, não sei se vocês já ouviram falar no crédito acessibilidade, que é um crédito que o Banco do Brasil fazia para pessoas com diversos tipos de deficiência, tipo para comprar cadeira de roda, para fazer uma reforma numa casa, para adaptar a casa para um deficiente físico, para comprar um aparelho auditivo, essas coisas. Existia esse crédito de acessibilidade no Banco do Brasil. Eu já ouvi, tá? E existe ainda o crédito de acessibilidade do Bradesco, que é o Banco Bradesco. Só que nenhum desses créditos de acessibilidade oferece
equipamento digital para o deficiente visual trabalhar ou estudar. Aí nós criamos o Novocred, que é um programa que vai financiar esses tablets para que essas pessoas possam pagar R$ 50 por mês em 36 parcelas e ter um tablet da Lenovo para que eles possam estudar ou trabalhar. É outro projeto do Instituto Novo Orcom. Nós temos também, e aí é o projeto que eu mais gosto, o Novo Acolhimento e o Novo Lar. O que são o Novo Acolhimento e o Novo Lar? Um complementa o outro. Lembra que eu falei aqui há pouco que 30% dos deficientes visuais sofrem abuso familiar? E que as entidades se refutam, dizem que isso daí é problema do deficiente com a família dele? Sim. Para nós, não. Para mim, não. Para as pessoas que trabalham com a gente no Instituto Novo Orcom, esse é um problema de um instituto que atende pessoas com deficiência visual. Então, o que a gente faz? A gente oferece centros de acolhimento ou financiamentos de apartamentos para que esses deficientes visuais que estão em situação de abuso familiar saiam dessa situação e vivam uma nova vida. Então, eles são acolhidos, recebem atendimento psicológico, médico, recebem um lugar para ficar, financiam quando tem a condição de financiar um lugar para morar, a um custo baixo, para que essas pessoas possam viver. Porque é preciso viver. É preciso que essas pessoas vivam. O deficiente visual tem que ser tratado igual às pessoas que enxergam. Nós só não enxergamos. Nós precisamos de algumas adaptações na questão de acessibilidade. Mas no resto, nós temos o direito de igual a todo mundo. Nós queremos constituir nossa família, casar, ter filho. Não é? Uhum. Então, nós precisamos ter condição para isso. E é isso que o Instituto Novo Orcom faz. Recentemente, nós começamos a colocar unidades de atendimento em algumas cidades do Brasil para poder oferecer cursos presenciais. Ao invés da gente fazer uma parceria com uma entidade que já atende um deficiente visual, até por conta de que muitas dessas entidades têm a questão política, tem questão que é governamental, às vezes não quer receber atendimento privado, que é só o do governo, etc. e tal. Então nós vamos e fazemos a atenção em determinadas cidades. Então nós temos escritório em São Paulo, nós temos escritório em São José dos Campos, nós temos em outras cidades e estamos aos poucos nos estruturando para chegar cada vez mais longe. Até julho de 2025, nossos planos são estar presente em 15 cidades do Brasil. E nós já estamos em 5. Então nós temos trabalho aí. E vamos chegar lá. Você reparou uma coisa? Que se a pessoa quer paz, dá-se um jeito, porque, claro, aqui não vai entrar sobre política, mas assim, ó, a política vive com a gente. Claro. Eu só vou contar uma casinha, duas situações que eu fiquei indignada. Por exemplo, você chega numa universidade, toda aquela acessibilidade, pra gente. De repente eu falei assim, escuta, isso aqui vai só até aqui? Porque o governo obriga, então foi feito até aqui. Eu falei, e dentro da escola? Você acabou de falar. Tem um professor que fale, que tenha o Braille? Não. Aí eu falei, então vai fazer. E um outro caso, eu viajando, agora eu procuro mais de avião pequeno. Pelo conforto, pela idade também, eu entrei assim num ônibus lindo, maravilhoso para ir em São Paulo. De repente, né, no Mobile Show, negócio, de repente eu vi, cadeira, assim, uma fotografia linda, aquele slogan, aquela símbolo lá do cadeirante. Eu olhei, eu falei assim, moço, escuta, eu tô vendo aqui onde é que o cadeirante entra. Ele falou assim, ele olhou, deu uma risadinha. Eu falei, ele vai aqui junto com vocês, aqui na frente? Ele falou, não, isso é para
para ele usou, eu falei para inglês ver. Isso é para, como é que fala? Na rua, para o pessoal. É só para dizer que tá lá. Mas não existe. Então, Mas não tem existe. aquele jeitinho brasileiro, gente do céu. Eu falei assim, escuta, quer dizer que não existe, é só aquela coisa ali. Então, vocês estão fazendo uma coisa que não existe. Eu falei, isso é mentira. Eu falei, mas é assim que... É propaganda enganosa. Isso é um absurdo. Um Aí, absurdo. vocês fazem as coisas. Então, se quer fazer uma coisa de verdade, tem esse jeito, mas precisa. E assim, quando eu comecei com esse... Porque o Orcompress é um site novo, ele foi inaugurado em janeiro de 2024. Quando comecei com o Orcompress, eu já comecei com o Instituto. Uhum. Quando eu procurei as primeiras pessoas para me ajudar nessa parte do Instituto, a primeira coisa que me falavam assim, a gente vai te ajudar, mas isso aqui parece um pouco loucura, porque como que você pretende implantar todos esses projetos num curto espaço de tempo e manter esses projetos? Eu falei, os patrocinadores vão ajudar. Ah, mas as empresas não vão se manter interessadas por muito tempo. E aí, assim, a gente tem um trabalho de ir na empresa e mostrar para ela por que aquilo é importante, por que aquilo é preciso fazer, sabe? E não parar, não é só, por exemplo, eu vou num banco e falo pro banco, eu preciso de um patrocínio para fazer um projeto X. Fica tanto. Você me ajuda? O banco fala, ajudo. E aí, muitas vezes, eu já vi isso acontecer, algumas entidades pedem alguma coisa, a empresa faz e depois não tem um retorno. Nós vamos lá, nós mostramos para a empresa. Empresa, nós fizemos isso aqui, o projeto vai funcionar de tal forma, ou está funcionando de tal forma, a empresa pode ir ver a hora que quiser, e aí ela continua ajudando. Eu tenho uma empresa com a gente, que eu não posso citar o nome, que está com a gente desde que a gente começou, e tudo que a gente pede para eles, eles fazem. Porque eles sabem da seriedade que o negócio é feito. Então, assim... seriedade, né? A coisa... É seriedade e vai... Eles atendem nós fizemos uma parceria com eles para um projeto de atendimento de saúde. E eles nos auxiliam no Instituto para atender pessoas com deficiência visual. Eles foram além do que nós pedimos. Então, é bacana, o Kalel, por isso que eu digo assim, eu vejo as pessoas assim, eu não acredito no ser humano. Eu falo, gente, eu acredito, que eu sou um ser humano, e tem pessoas corretas, pessoas que querem, aquelas que querem fazer, sabe, que seja um pouquinho. Não precisa fazer muito, mas um pouquinho que você faz já ajuda a vida de outra, já melhora a vida de outra pessoa, consequentemente vai melhorar a sua em algum aspecto também. Exatamente, entende? Então eu tenho que acreditar, não é que eu tenho que acreditar, é que eu acredito realmente no potencial humano e mais ainda a criatividade do brasileiro. Eu já visto aí a tua criatividade e vai. Isso não é, lógico, tem o fator, você tem que ter uma mente boa, lógico, mas assim, a criatividade vem, você vai vendo isso, de repente você vê que você pode fazer isso, fazer isso. Eu acho isso fantástico, sabe? E assim, o Instituto Novo Orcom, ele nasce de uma ideia de fazer um instituto para oferecer curso online para capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Era isso. E aí, dessa ideia do curso online, a gente já descobre que tem gente em situação de abuso familiar. Opa, vamos fazer esse projeto aqui. Mas a gente precisa atender essas pessoas presencialmente, porque não é só online que precisa. Opa, então vamos colocar institutos nas cidades. Mas um monte mas aquela cidade já tem um monte de instituto. Tudo bem. Ela pode ter 10 institutos, mas nenhum deles está fazendo o que a gente está fazendo. Então vamos lá fazer. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor. Eu não estou dizendo que o que eu faço ninguém faz. Não é isso.
Eu estou dizendo que a forma como eu escolhi fazer dá certo. E os nossos resultados a gente vê depois com as pessoas que conseguem atingir algum objetivo. E muitas vezes as entidades só ficam mostrando o que é bonito. A gente não quer mostrar o que é bonito. Eu não publico foto, eu não publico nada disso, porque eu não quero mostrar beleza de nada. Eu quero dar um curso para as pessoas. Eu quero capacitar essas pessoas para elas trabalharem, para elas terem a vida delas. Do mesmo jeito que eu tenho a minha. Sabe? Que trabalho bacana, né, Ed? Muito. Lembrando que estamos conversando com o jornalista e escritor Guilherme Calel. Calel, você tem algum projeto não completo que você pode comentar conosco? Nós fizemos agora no último final de semana em São Paulo um evento chamado Congresso Orcon de Inclusão e Acessibilidade. Nós reunimos nesse congresso 130 deficientes visuais atendidos pelo Instituto Novo Orcon, foram 100 presenciais e 30 online, mas eu não me lembro agora exatamente de cabeça quantas pessoas, entre professores de educação especial, professores de ensino regular e empresários. Reunimos todo mundo, dia 18, 19 e 20 de outubro, em São Paulo. E aí... né? Isso, foi no final de semana passado. E aí, nesse encontro, nós tivemos alguns debates. E conversamos com as pessoas para poder ouvir o que você acha que nós precisamos fazer para ter mais inclusão, para ter mais acessibilidade. E assim, a gente veio com recebemos algumas ideias, também apresentamos algumas coisas. Nós vamos estruturar isso, tudo que a gente recebeu nesse congresso, para trazer para os próximos meses. Temos sempre o foco de ampliar atendimentos, né? Ampliar o atendimento em diversas cidades, ampliar o atendimento com cursos cada vez melhores. Nós estamos buscando, esse ano nós conseguimos 10 bolsas de estudos para deficientes visuais no começo do ano, para a faculdade. Agora a gente já está trabalhando para o ano que vem a gente conseguir aumentar esse número. Nós sonhamos com um número um pouquinho grande, talvez umas 300 bolsas. Vamos ver quantas a gente vai conseguir. Seriam cursos universitários gratuitos oferecidos, todos EAD, à distância, e com acessibilidade. É numa faculdade que eu testei e sei como é que funciona. Então eu posso dizer que o aluno vai ser bem atendido. Olha, isso é importante, né? Porque você foi lá, você viu, porque não adianta aquela E eu fiz o curso lá, então eu testei a plataforma. Tipo, eu não vou falar para você assim, ó, Bel, faça tal coisa sem eu ter testado antes. Exatamente. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter propriedade para falar. Eu tenho que ter propriedade para falar de alguma coisa. Porque daí isso tem a veracidade de você realmente falar. Não, eu acho que é isso, acho que pode, não. Você fala. Não, eu não posso achar, eu tenho que ter certeza do que eu tô falando. Exato, você tem que ter certeza. Então, nossa, olha, é muito bacana, assim. Gostei muito. Tem mais coisa para falar? Fica à vontade, viu? O tempo é seu. E assim, uma coisa que eu vejo muito é que as pessoas, elas querem muito entender um pouco mais sobre a informática, sobre sites, sobre blogs, sobre YouTube, que está na moda agora. Então,
é mais um projeto que a gente quer trazer para o ano que vem, ampliar os cursos de HTML com ênfase em WordPress para atender essas pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento de blogs e sites, ampliar os cursos que vão ensinar para as pessoas deficientes visuais como é que elas desenvolvem aplicativo para celular e trazer o curso de YouTube, que isso a gente ainda não conseguiu trazer, mas eu espero a gente conseguir o ano que vem, porque tem muita gente querendo mexer com o YouTube e não faz porque tem uma certa dificuldade por conta do YouTube ser visual. Né? Opa, já Então, tem lugar para estudar. Então, vamos trabalhar nisso para trazer esses cursos para que essas pessoas possam... E, claro, trabalhar muito a conscientização, Bel. Nós temos que conscientizar, primeiro, a sociedade, que o deficiente visual não é um coitadinho, é uma pessoa capaz. Segundo, o próprio deficiente visual, que ele não tem que ficar sentado no sofá recebendo BPC. Ele pode fazer uma coisa a mais. Às vezes eu vejo as pessoas, assim, eu brinco muito ali com o Ed, eu já vi assim, ai, tadinho, coitadinho nada, ele é muito capaz das coisas, e eu procuro... A gente anda, a gente fala, a gente pode se locomover. É claro, se você vai viajar de um lugar para outro, nesse nosso país inacessível, você entra numa rodoviária como na Barra Funda, em São Paulo, você tem guias para te ajudar a se locomover. Basta você pedir. Que também eles não vão brotar do chão. Você tem que falar, eu preciso de ajuda. Isso. Você vai ter o guia para te ajudar. Aí tem piso tático, tem tudo mais. Você chega numa rodoviária como Maringá, por exemplo, é o caos. É o A quê? rodoviária é o caos. Ah, é? A rodoviária de Maringá é o caos. Nossa! Você não tem acessibilidade, você não tem quem te ajude, você tem que se virar sozinho. Mas você se vira. Você dá um jeito, você pede ajuda para um passageiro, você pede ajuda para o motorista do ônibus, sei lá. Você dá um jeito. Você dá um jeito. Você pode me dizer de Apucarana, você conhece? Conheço. É porque eu nasci lá. Só para eu saber. Como é que Inclusive, eu estive em Apucarana em agosto passado. Nossa, tá... E agora, algumas semanas atrás, estive lá de novo. Inclusive, pode ser... Vamos lá, né? Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, pode ser que nós vamos abrir um escritório regional da agência Orcompress no Paraná. Que o Paraná está precisando de um up em notícia. E aí, nós estamos vendo, assim, algumas cidades que poderiam ser a sede desse escritório, e Apucarana é uma delas. Olha isso. Sabe o que eu gosto de Apucarana? Apucarana tem piso tátil. É uma terra vermelha. Apucarana tem piso tátil no cemitério. Tem? Isso eu não sabia. Tem piso tátil no cemitério. Oh. Eu descobri isso por um acaso, porque uma vez eu tinha um leitor que acompanhava o trabalho, já idoso, já bem idoso, e ele faleceu, e a família me chamou para ir no enterro, porque ele gostava muito de mim. Eu já tinha até ido uma vez na casa dele tomar café, comer pão de queijo, não sei o que e tal. E aí ele faleceu, venha, se você vier a gente espera para sepultar. Eu falei, tá bom, eu vou. Saí de Franca, fui para Apucarana para acompanhar o velório e sepultamento, e lá no cemitério eu descobri que o cemitério tinha piso tátil. Achei aquilo fantástico. Olha. Então, assim, tem cidades que têm uma acessibilidade muito diferente. Tem um olhar para acessibilidade muito diferente. Quer ver uma outra coisa? Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, é uma das melhores cidades do estado para você ter deficiência, porque você tem lá um tratamento por parte do poder público espetacular. E quando eu falo tratamento, estou dizendo educação acessível, eventos acessíveis. Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. É uma cidade de praia. 125 mil habitantes. Osasco, em São Paulo. O prefeito atual, que está deixando o mandato agora no final do ano, porque ele já cumpriu 8 anos de mandato, não pode mais se reeleger, Rogério Lins, tem um trabalho fantástico na acessibilidade naquela cidade.
Osasco mudou nos últimos 8 anos de uma forma surpreendente. Então, quando você tem trabalhos sérios, você fica de olho naqueles locais e você quer estar lá. Então, assim, voltando a Apucarana, a rodoviária de Apucarana não é perfeita, mas é melhor do que a de Maringá. E Maringá tem 500 mil habitantes, Apucarana tem menos. A rodoviária de Apucarana é melhor do que a de Londrina. E a Londrina é maior, não é? E Londrina é maior, Londrina é bem maior. Apucarana está compreendida na região metropolitana de Londrina. E em termos de acessibilidade, nós temos uma rodoviária melhor em Apucarana do que em Londrina. Que legal! Muito bom. Muito legal. Mas é isso aí, gente. Mais perguntas, mais informações. Eu estou adorando. A gente vai pedir que divulgue, que compartilhe, que procure se inscrever, porque o nosso canal é um canal novo, capacitado, ele já tem há bastante tempo, tem uns 3 anos, e agora que a gente resolveu a ter uma outra vibe, que é justamente em auxiliar as pessoas dentro do xadrez e fazer a entrevista, conversar com o pessoal que tenha a deficiência dentro da parte visual, né? Por isso, vamos chamar esse pessoal todo. Deixa eu invadir o canal agora. Fazer igual eu faço no podcast. Pessoal, ó, vocês que estão vendo e ouvindo o vídeo, já se inscreveram no canal? Então chama o parente mais próximo ou o parente mais distante, o marido, a mulher, o noivo, a noiva, o namorado, namorado, o vizinho, a vizinha, o amigo, a amiga. Chama aquela pessoa que você não gosta também, mas não tem problema. Chama todo mundo para poder se inscrever no canal, para poder fazer esse canal crescer cada vez mais. E com isso levar essa mensagem tão linda para todo mundo que precisa. Eu me emocionei, viu? Deixa eu ficar quietinho aqui, porque senão, realmente, eu sabia que o momento ia chegar, até que eu achei que eu ia passar de leve, assim, leve, livre e solta, mas veio a emoção, mas eu fico muito... Bom, da minha parte, eu agradeço muito a presença do Calel. Obrigadão, Calel. Eu que agradeço, Ed, a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre carreira, sobre a deficiência visual, que é um assunto tão importante, que eu gosto tanto de falar, de conscientizar as pessoas dessa importância. Ao mesmo tempo que a gente fala para os deficientes, nós podemos fazer mais, nós também falamos para os videntes, nós temos capacidade de fazer mais, nós queremos fazer mais, nós queremos inclusão, não a inclusão falada, não a inclusão de, isso é inclusivo, nós queremos a inclusão real, a inclusão verdadeira, a inclusão de poder fazer um canal, de poder contar histórias, de poder fazer entrevistas, a inclusão de poder estar em qualquer lugar e de mostrarmos a nossa capacidade sem sermos obrigados a fazer isso. Porque muitas das vezes nós somos obrigados a mostrar para as pessoas que nós somos capazes. Você sabe... provar nada para ninguém. Nós temos que fazer o nosso e pronto. Você sabe, o Calel, que eu acho assim, às vezes, você falou em negócio de percentagem em termos de visão. Do jeito que você falou, eu falei, então, eu estou no grau cego, mas eu brinco ainda que eu sou cega do Paraguai, porque como a minha visão é tubular, mas eu fico pensando assim, por favor, do Berker, porteira, o que
o que eu estou fazendo junto com as pessoas cegas tendo essa dificuldade. É para isso, para ver que a gente pode, para ver que a gente, no pequeno, o Ed falou uma coisa para mim que a gente vai depois, sabe, começar no pequenininho, ajudando aqui, e é o que você está falando, do que nós somos capazes, e a coisa basta querer, vai devagar, não adianta subir. Na posição que você está, lógico, é uma posição bem confortável, e que bom que tem, que tu está aí, que você vê esse lado da deficiência, e perdão aí, É assim, Bel, ó, todos os dias, Bel, é uma luta. né? Todos os dias é uma luta. Você acorda, trabalha, e amanhã você tem que trabalhar mais do que você trabalhou hoje, e depois de amanhã mais do que você trabalhou amanhã, porque é uma luta constante. Então, assim, não existe uma posição mais confortável. Existe o trabalho. E você não desistir dele. Sabe? Os dias que são mais difíceis, você vai se esgotar. Vai acabar o dia, você vai estar esgotado. Você vai deitar na cama e vai falar, venci hoje, amanhã tem mais. E aí amanhã, quando for 5 da manhã, você tá de pé. E vai fazer de novo. O importante é não parar. Olha só que mensagem bacana. Tu vai dormir, você vai pensar, hoje foi um dia, amanhã você acorda, que bom que estamos aqui, e começa, e vai novamente, e o dia não é igual. Exato. Que passou. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade, espero em breve contar com vocês lá no podcast, no Live 365 especial para uma entrevista, para a gente falar sobre esse trabalho que vocês estão fazendo aqui também tão legal para as pessoas com deficiência visual, para o xadrez e para tudo mais. Estamos às ordens, né, Ed? Opa! O Kalel, nosso canal ainda é pequeno, mas tá à sua disposição, tá? Eu agradeço, Ed. Obrigado pelo carinho, obrigado por colocar o canal à disposição, e sempre que eu puder e que vocês precisarem, podem contar comigo, vou estar aqui com vocês com muito carinho. É uma honra poder estar aqui com vocês. Nossa! Então, o universo é porteira, só eu vou continuar chorando. Então, gente, eu agradeço imensamente. E aquele meu tchau, tchau, que é uma característica minha um pouco diferente. Mas o que eu posso fazer? Eu não sei ainda. Eu aprendi a mostrar minha emoção. E aí, obrigada, Kalel, obrigada, Guilherme. Você falou que parece que eu vou brigar. Quando falam Guilherme, parece que a pessoa tá brava, falando. Coisa que eu fiz? Coisa de mãe, viu? Coisa de mãe, é verdade. Obrigada, querido, e tchau, tchau.